Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês, um dos temas mais interessantes que eu já abordei aqui no canal. A gente vai falar hoje sobre a história do mistério da morte de Elvis Presley, beleza? Roda a vinheta. Bom, gente, este vídeo eu vou fazer realmente para quem é muito fã de Elvis Presley e principalmente aos grandes deuses do rock. Eu, como basicamente também me considero um grande roqueiro, curto muitas bandas de rocks bem interessantes, como AC/DC, Black Sabbath, Ramones e também Elvis Presley, que foi um dos ícones do rock internacional. Então eu vou tentar fazer nesse especial aqui, tentar trazer o máximo de informações justamente sobre este grande ícone do nosso rock, beleza? Bom, no dia 8 de janeiro de 1935 nascia uma das maiores lendas de todos os tempos, que mais tarde seria mais conhecido como o Rei do Rock. Um homem chamado Elvis Aaron Presley, e tinha uma de suas grandes virtudes, um tom de voz exuberante. E para quem não sabe, ele nasceu em East Tupelo, no Mississippi, que fica nos Estados Unidos. Filho de Vernon Presley e Gladys Presley, ele acabou nascendo através de um parto muito difícil, onde sua mãe estava grávida de gêmeos. Pois é, o rei do rock ele tinha um irmão idêntico. Porém, infelizmente, o outro irmão dele, que era gêmeo, acabou morrendo no parto e ele sobreviveu. Elvis Aaron Presley, ou simplesmente Elvis Presley, filho de Gladys Love Smith e Vernon Elvis Presley, nasceu em 8 de janeiro de 1935 nos Estados Unidos, em Mississippi. Um fato curioso sobre o nascimento de Elvis é que ele tinha um irmão gêmeo que infelizmente morreu no parto. Seu nome seria Jesse Garon. Então, no dia 12 de setembro de 1948, a sua família decide se mudar para Memphis, que fica também no Tennessee. Como ele veio de uma família muito pobre e muito humilde, ele acabou trabalhando também como lanterninha de cinema, e até mesmo como caminhoneiro, e até mesmo serviu às Forças Armadas. Eu vou colocar uma foto dele aí, quando ele prestava o serviço militar, beleza? Bom, já no ano de 1953, ele acabou terminando seus estudos numa escola secundária, onde ele passou boa parte da sua infância participando do coro da igreja. E ele acabou tendo uma grande influência do blues e do country, onde ele acabou tendo a habilidade de conseguir aprender a tocar guitarra e acabou participando de alguns concursos de músicas em sua cidade. Primeiros passos no mundo da música começou desde criança, através da música gospel, pela Igreja Assembleia de Deus. Elvis se impressionou com os pastores, no qual chamavam a atenção do público, com seu carisma, mesmo sendo uma criança. Então, em meados de 1945, participou de um concurso de novos talentos da música na feira de Mississippi. Já no ano de 1954, ele acabou sendo descoberto por um grande caça-talentos, que acabou se interessando muito pela sua tonalidade de voz. Ele foi contratado pelo produtor musical da Memphis Record Service, pois ele estava à procura de um cantor branco que cantasse blues. Para que você saiba uma coisa bem interessante, neste período existia uma grande discriminação racial, onde estavam no auge grandes músicos negros. Então, uma das grandes hipóteses para que o Elvis fosse considerado um grande ícone do rock foi que ele seria branco. Porém, nós temos grandes ícones aí que também são negros e que cantavam maravilhosamente. Já no ano de 1954, o Sr. Elvis Presley gravou um de seus primeiros CDs, que foi um compacto de algumas músicas que fazem sucesso até hoje. Uma delas, Dead Jar Weeks e Blue Moon of Kentucky. E por incrível que pareça, todas as suas apresentações arrastavam grandes plateias.
E isso fez com que ele acabasse ficando bem famoso durante esse período. A partir daí ele começou a fazer alguns shows fora do seu estado. Um deles foi em Atlanta. Já no ano de 1955 ele foi contratado por uma das gravadoras mais famosas do período, a gravadora RCA Victor. E por incrível que pareça, duas músicas estavam dominando as paradas de sucesso. Uma delas era Mystery Train e Baby Let's Play House. E por incrível que pareça, suas apresentações começaram a ser passadas também na TV. E suas músicas eram bem tocadas em grandes programas de rádio. Eu vou colocar um trecho aqui de um dos vídeos das suas músicas que eram passadas na televisão. Já no ano de 1956, um dos seus primeiros álbuns, ele acabou alcançando em um só ano a marca de 9 milhões de discos vendidos. A partir daí, o Sr. Elvis Presley começa a fazer algumas apresentações fora do país também. E isso acabou atraindo a atenção de muitos empresários. E acabou encantando e escandalizando muitas plateias por todo o mundo. Principalmente pelo fato das suas roupas extravagantes e que chamavam muito a atenção. Um dos formatos que ele supostamente faria através das suas famosas dancinhas, que foi muito bem retratada no filme Forrest Gump, que seria mais ou menos uma similaridade com o cantor. Se eu achar um trecho do filme, eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Told you not to bother this nice young man. Oh, no, that's all right, man. I was just showing him a thing or two on the guitar here. All right, but your supper's ready if y'all want to eat. Yeah, that sounds good. Thank you, ma'am. Say, man, show me that crazy little walk you just did there. Slow it down some. You ain't nothing but a... I like that guitar. It sounded good. I started moving around to the music, swinging my hips. Bom, para quem não sabe, no ano de 1958 ele acabou sendo convocado pelas Forças Armadas e serviu até 1960, onde ele havia servido a uma base militar americana e posteriormente foi até mesmo a Alemanha. Apesar de que tudo isso ocorreu pós-guerra, quando o mundo ainda estava se organizando de acordo com os países que venceram a guerra, né? Mesmo assim, eles utilizavam algumas forças militares dos aliados justamente para ocupar esses países que tinham sido vencidos na guerra. Bom, após o cumprimento do seu serviço militar, ele decide voltar aos seus afazeres normais como cantor e acaba marcando alguns shows através de programas televisivos. Apesar de que nesta época poucas pessoas tinham acesso à televisão, somente pessoas de classe média alta, que tinham o poder aquisitivo para obter uma TV. Apesar de que o rádio era muito bem popularizado na época, então muitas pessoas tinham acesso a essas músicas bem fácil. E durante este período ele começou a fazer pequenas participações em alguns filmes. A partir daí ele começou a se relacionar com uma mulher e decidiu se casar. No dia 1º de maio de 1967, ele acaba se casando com uma moça chamada Priscilla Presley. Este evento acabou acontecendo em Las Vegas. E no decorrer aí dos seus acontecimentos, ele acabou tendo uma filha. No dia 1º de fevereiro de 1969, nasce Lisa Maria Presley, uma das suas primeiras filhas, e talvez a única. Um dos períodos que ele teve maior repercussão foi na década de 70, onde os seus sucessos começaram a se espalhar por todo o mundo e vender cada vez mais discos.
E durante este período, ele começou a fazer grandes shows, principalmente em Las Vegas, e utilizar essas roupas cada vez mais escandalizantes. E acabou ficando bem famoso e tendo muito dinheiro com isso. E através dessas músicas fazendo sucesso pelo mundo inteiro, muitos consideraram ele como o famoso rei do rock. Sendo que neste período despontavam outras bandas muito bem influentes também na época, porém como ele era um cantor solo, ele acabava atraindo muitos simpatizantes e grandes fãs. E as suas músicas sempre estavam durante as paradas de sucesso, principalmente pelo alto índice de venda de discos e por sua grande quantidade de fãs. Uma das coisas mais curiosas que ocorria durante esses shows seriam as suas famosas reboladas, que acabavam atraindo muito as plateias femininas. Eu vou colocar algumas fotos aqui do Elvis Presley quando era jovem, justamente pelo perfil que ele tinha de um cantor de sucesso. Ele acabou atraindo grandes gerações justamente pela sua beleza e pelo seu jeito de ser simples. Outro fato que aconteceu em janeiro de 1973 foi a separação dele com sua esposa, principalmente por alguns acontecimentos muito conturbados durante este período. Então ele decide se separar definitivamente. E uma das coisas mais tristes que durante o auge da sua carreira, na década de 70, ele começou a ter problemas muito sérios de saúde, principalmente porque ele estava muito obeso. Ele se alimentava muito mal, justamente com a carga muito grande de shows, não conseguia ter uma alimentação adequada e acabou engordando muito. E como ele estava acima do peso e estava altamente viciado em remédios controlados, em um período ele começou a evitar aparecer em público. Então, como ele estava com um grande problema de sobrepeso, ele começou a ter problemas no coração. E muitos deles até acharam que ele poderia morrer recentemente. Pois nesse período, como a maioria dos americanos eles se alimentam com muitas gorduras, o índice de sobrepeso dessas pessoas nessa época estava aumentando gradativamente. Com certeza, quando você vê alguns filmes americanos, quando você vê eles tomando café, o que você acha que eles comem? Bacon, fritura, ovos pela manhã. Então é algo assim, uma alimentação bem super calórica, e faz com que essas pessoas acabem justamente engordando e tendo problemas posteriores no coração. No dia 21 de junho de 1977, ele acabou fazendo seu último show. Bom, gente, agora vamos desmistificar o que posteriormente deve ter acontecido. Vamos falar sobre o mistério da sua morte. O que será que aconteceu com Elvis Presley durante este período? Bom, no dia 15 de agosto de 1977, ele é encontrado morto. No dia 15 de agosto de 1977, ele vai ao dentista por volta de umas 11 horas da noite. Por incrível que pareça, isso era algo muito comum para ele. E durante a madrugada ele joga um pouco de tênis, coloca alguns LPs para ele que possa ouvir de piano, e indo dormir por volta das 4 ou 5 horas da manhã. E por volta das 10 horas do dia 16 de agosto de 1977, lá por volta de umas 10 horas ele vai até o banheiro. Aí que está o verdadeiro mistério. Deste período das 10 horas até as 4 horas da tarde, nada mais foi muito bem explicado, principalmente pelos legistas que analisaram o corpo e outras pessoas que tiveram acesso ao que aconteceu com Elvis Presley. Então existem muitas teorias. De acordo com o que eu pesquisei, o máximo de fontes que eu pude pesquisar, Elvis Presley, de acordo com a que não é oficial, né?
ele estava no banheiro fazendo as suas necessidades, fazendo cocô, e como ele tinha um grande problema a evacuar, conforme consta, ele fez muita força e acabou tendo um ataque cardíaco. Tanto que algumas pessoas, relatos extraoficiais, que ao encontrarem ele morto, ele estava cagando. Então isso é coisa assim que os legistas não confirmaram, mas ele estava cagando no seu trono e acabou tendo um infarto fulminante que acabou acometendo a sua vida. E para quem não sabe, ele tinha sérios problemas para ir ao banheiro, ele tinha o intestino preso, principalmente devido à sua má alimentação. E para quem não sabe, ele tinha fatores pré-existentes de problemas no coração e hábitos poucos cotidianos de uma vida comum, pois ele tinha dificuldades para dormir, dificuldades para ir ao banheiro. Então, o que acontece? A sua morte foi algo bem cedo, pois ele era um cantor muito famoso, porém não cuidava da sua saúde, justamente pelo alto índice de shows, de ser uma pessoa muito famosa. Então ele não cumpria certos horários como uma pessoa comum que trabalha como a gente, dormir cedo, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável. Aí um dos fatores que explicam o que ocorreu. Segundo alguns relatos, Elvis foi encontrado morto por sua namorada lá por volta de umas 2 horas da tarde. Bom, apesar de que muitas pessoas perguntaram para essa suposta namorada o que havia ocorrido e muitos tentaram ocultar este fato. Porém, alguns legistas falaram que devido a ele ter feito muita força, fez com que ele tivesse tido uma parada cardíaca e sofresse um infarto. Então foi a causa de um colapso cardíaco associado à disfunção cardíaca. E por incrível que pareça, isso acabou surpreendendo o mundo, pois um cantor que estava no auge, estava muito famoso, muito rico e infelizmente acabou morrendo muito cedo. Bom, após esse incidente da sua morte, muitos fãs foram até essa mansão justamente para prestar as suas homenagens. E as linhas telefônicas da cidade de Memphis estavam totalmente congestionadas. E muitos pediram para que as pessoas não usassem os telefones, justamente pelo grande índice de fãs que estavam atrás de notícias de Elvis Presley. E apesar disso, houve uma grande procura por flores, e as floriculturas das regiões não conseguiam atender a tantas demandas, justamente para que fossem até o funeral dele. E o seu funeral ele foi aberto por um período de 4 horas para que os fãs também pudessem se despedir deste grande cantor. E a cerimônia do funeral foi algo bem grande, justamente para que a família pudesse ter sido preservada e os fãs pudessem ter acesso também a prestar as suas homenagens ao cantor. Bom, uma das coisas que aconteceu também 2 meses após a morte de Elvis Presley, o seu corpo e o de sua mãe foram transportados diretamente para um túmulo completamente novo e está localizado dentro dos limites da residência da Graceland, que era uma das suas mansões. Eu vou colocar algumas fotos de como está o túmulo do Elvis Presley atualmente. Uma das curiosidades que você talvez não saiba, que a filha de Elvis Presley foi casada também com uma das pessoas mais famosas e cantoras do ramo. Você já ouviu falar do Michael Jackson? Pois é, o Michael Jackson já foi casado com a filha do Elvis Presley e teve filhos. Então isso acabou se propagando juntamente com seu talento. E posteriormente à morte de Elvis Presley, começaram a surgir muitas teorias da conspiração. Pois existe um rumor que quando um cantor morre, o que acontece? Muitos fãs começam a ir atrás de CDs e o máximo de informações sobre esses cantores. Podemos ver um exemplo aí do Michael Jackson. Ele estava tão endividado que após a sua morte ele acabou arrecadando milhões justamente com a venda de muitos discos com as suas músicas. O mesmo se deu com Elvis Presley. Assim que ele morreu, o mercado da música
acabou enriquecendo muito, justamente aproveitando da morte do cantor para fazer inúmeros LPs com inúmeras homenagens das suas músicas, e muitas delas foram relançadas por outros cantores. Então, quem deteve os direitos de imagem de exclusividade do Elvis Presley acabou ficando muito rico. E por incrível que pareça, já fizeram inúmeros filmes biográficos sobre a vida de Elvis Presley, mas nenhum vingou, justamente porque os fãs muito exigentes jamais aprovaram qualquer tipo de ator substituto que pudesse estar equivalente à fama do famoso cantor do Elvis Presley. Apesar de que muitos documentários também foram lançados justamente para explicar toda a sua trajetória, toda a sua história, e poucos relataram sobre esta misteriosa morte. Bom, durante este período surgiu uma grande lenda e uma frase muito bem dita até hoje, chamada Elvis não morreu. Justamente porque quando uma pessoa é muito bem lembrada com as suas músicas e se propagando com os anos, surgem essas supostas teorias que realmente ele não morreu, que ele está vivo até hoje. E que toda a sua qualidade como cantor, como músico, acabou se propagando de acordo com os tempos e justamente atraiu novas gerações. Então ele foi um grande cantor que acabou estimulando outros também no mesmo ramo do rock e acabou ficando bastante famoso. E ele é um dos cantores mais caricatos de todos os tempos, pois muitas pessoas justamente que cantam tentam abordar todos os seus trejeitos de roqueiro, utilizando as suas roupas, tratando como cover. Em muitos lugares, aqui mesmo em Curitiba, tem muitos covers do Elvis Presley que cantam as suas músicas, porém não tem a mesma voz. E ele até mesmo já ganhou a sua estrelinha na Calçada da Fama, também foi feita uma estátua sua do Museu de Cera, e até hoje ele é adorado por muitos e é famoso no mundo inteiro, justamente pelas suas músicas de alta qualidade e por ter atraído multidões. Quem normalmente é fã de rock, com certeza aí já deve ter ouvido falar dele. Então com certeza você vai ver inúmeras teorias da conspiração justamente dizendo que ele não morreu, que ele ainda está vivo até hoje, principalmente por alguns fãs fanáticos. Mas uma coisa eu posso te dizer com convicção: esta morte ela foi muito bem descrita, porém ela não foi muito bem explicada. Somente quem estava lá, que encontrou o corpo e relatou isso à polícia, e quem teve acesso a essas informações não quis tornar a público, justamente para não acabar com a imagem do cantor, pois ele era uma pessoa muito bem famosa, muito bem conhecida. Imagine você explicar isso dizendo que um cantor estava cagando e acabou morrendo por causa disso. Então isso, com certeza, eles tentaram mudar o máximo os fatos possíveis, tentando explicar ou que ele morreu com vômito, ou teve uma parada cardíaca, morreu do infarto. Isso realmente é fato. Porém, o que levou a ocorrer isso, não é mesmo? Então, como ele foi encontrado no banheiro, somente a sua namorada poderia explicar este fato. Uma das provas mais concretas que a gente pode citar aqui, que exemplificam isso, que quem fez a autópsia do cantor explicou que o cantor possuía prisão de ventre, ou seja, ele não conseguia ir ao banheiro. Isso vem das próprias palavras de um médico chamado George Nichopoulos, que ele já cuidou do Elvis Presley por cerca de 12 anos. E durante a sua morte, ele acabou mesmo tentando ressuscitá-lo na mansão. Então ele teve acesso ao corpo durante esses acontecimentos. E foi somente na autópsia que eles conseguiram realmente verificar a gravidade do problema que ele tinha, pois ele passava até mais de 5 dias sem ir ao banheiro. E inclusive, se você for pesquisar os procedimentos desse médico, ele sugeriu para que o cantor Elvis Presley fosse passado por uma colostomia. Você sabe o que é isso? É um procedimento cirúrgico para retirar as suas fezes manualmente. Pois, para quem não sabe, quando a pessoa tem muito problema justamente para ir no banheiro, as fezes elas vão se acumulando de uma forma que acabam empedrando dentro do seu corpo. E às vezes você não consegue mais tirar, e somente cirurgicamente. Isso é algo muito grave. Agora, se a gente for ver algumas imagens do período, como normalmente quando a pessoa não consegue ir muito tempo ao banheiro, ela começa a inchar.
E como o Elvis já estava um pouco gordinho na época e estava bem claramente que estava inchado, esse é um dos grandes fatores também que poderiam ter combinado com a sua morte. E alguns médicos comentaram também que as suas variações de peso e sobrepeso acabavam mudando com o tempo. Isso é um outro fator também. Mesmo que a sua morte tenha sido comprovada exclusivamente do ataque cardíaco, esse pode ter sido um dos fatores que causou sua morte. Mas infelizmente a gente não pode comprovar. Somente temos os testemunhos de pessoas que viram o que aconteceu com ele. E eu estou citando aqui no canal para que vocês se mantenham informados, beleza? Bom, gente, mais um especial aí finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma informação aí, pode citar nos comentários. Futuramente, em próximos vídeos, eu pretendo comentar também sobre outros cantores que também tiveram algumas mortes misteriosas, né? Essa do Elvis Presley eu achei bem interessante de comentar aqui no canal, justamente porque ele foi um grande cantor, atraiu inúmeras pessoas para que se adaptassem, que gostassem do rock. Eu sou uma delas. Eu acho muito interessante a gente conhecer um pouco também do passado de alguns cantores também da música e tentar pesquisar um pouquinho mais sobre a sua vida, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, clique em gostei aí para ajudar na divulgação do nosso canal. Se inscreva sempre para receber as nossas atualizações clicando no sininho, beleza? Se você tem alguma sugestão de tema aí, coloque nos comentários aí que a gente vai analisar e quem sabe fazer no futuro vídeo, beleza? Então, até a próxima, galera. Obrigado, valeu!